Eu quero discutir hoje com vocês um pouquinho nesse vídeo as polêmicas da DC, o porquê isso acontece, também falar um pouco aí da expectativa de bilheteria que saiu, os números no final de semana, o pessoal tá discutindo bastante sobre isso, se vai se pagar, se não vai, se vai dar lucro, enfim, até onde pode chegar a bilheteria, então vamos conversar um pouco sobre isso nesse vídeo. Então vamos começar por esse assunto das bilheterias, onde nós temos a notícia de que o filme do Superman arrecadou ao redor do mundo aí 220 milhões de dólares, o que é um valor bom, não é um valor ruim, mas também não é um valor tão alto para atingir números gigantescos. Por outro lado, existe muitos poréns aí, se isso realmente é bom, se isso realmente é ruim ou se é meia boca. Dá pra gente discutir um pouco sobre isso, porque o que acontece? Para atingir números muito bons em bilheterias, como chegar a bilhão e tudo mais, o filme ele precisa fazer muito sucesso e vender bastante internacionalmente, não só nos Estados Unidos. E o que acontece com o filme do Superman até este momento é que ele vendeu bem, sim, nos Estados Unidos, mas não vendeu tão bem, né? Não arrecadou tão bem fora dos Estados Unidos na estreia, né? No primeiro final de semana, que normalmente o primeiro final de semana ele funciona ali como um indicador, uma bússola de até onde o filme ele pode normalmente chegar, né? Normalmente os filmes, eles seguem ali um padrão de bilheteria ao longo dos dias depois do lançamento dele. Então, no primeiro final de semana é onde ele tem o boom, onde ele mais arrecada normalmente, e depois isso vai caindo semana após semana. Mas existem filmes que quebram um pouco essa regra aí e às vezes acabam arrecadando muito mais ao longo do tempo, né? Aconteceu isso daí com o Aquaman, com Mufasa, se eu não me engano. Então, assim, existe algumas exceções. Pode ser que o filme do Superman se encaixe nessa exceção ou não. O que eu acho que pode acontecer é que o filme do Superman, ele não é tão grande fora dos Estados Unidos. Existem muitos motivos para isso. Então eu acredito que agora, no segundo final de semana, o filme realmente deve cair em torno de 50%, como já é a expectativa, e muita gente já veio falando sobre isso. Então ele vai arrecadar 50% a menos nesse próximo final de semana. E depois, no fim de semana seguinte, ele deve arrecadar bem menos ainda por conta do Quarteto Fantástico. Então é natural que no final de semana do Quarteto Fantástico, do lançamento do Quarteto Fantástico, a grande maioria das pessoas decida assistir o filme da Marvel e não o Superman. Então, de acordo com isso, tudo está indicando que o Superman não deve ter uma grande arrecadação nas bilheterias, né? E uma grande arrecadação ali que o pessoal esperava, né, que fosse uma arrecadação muito boa para esse filme, era de 700 milhões para cima, né? Algumas pessoas muito otimistas até pensavam em 1 bilhão, mas a verdade é que em torno dos 700 milhões o filme já teria uma arrecadação muito boa para ele, se pagando e dando um bom lucro. Mas com as projeções atuais, talvez isso não aconteça, né? Se ficar ali nos 500 milhões, eu acho que é o mais plausível se tudo funcionar como parece que está indo, né? Se tudo continuar no mesmo caminho que está indo. Porém, existem algumas coisas que podem reverter essa história. Uma delas é as próprias pessoas falando bem do filme, né? Muita gente comentando sobre o filme, falando bem, instigando outras pessoas a assistirem o filme, gerando aquele famoso boca a boca, como aconteceu, por exemplo, na época do Aquaman, onde muita gente duvidava se o filme era bom, um super-herói vestido como espiga de milho, e tinha muitas piadinhas em relação ao filme, mas quando lançou, muita gente falou que o filme era bom. Consequência, nas próximas semanas, muita gente foi pro cinema e o filme fez nada mais, nada menos do que 1 bilhão, mesmo tendo uma estreia pior do que o atual Superman. Então é possível sim que o Superman ele melhore bastante a arrecadação dele, mais do que o esperado, se o boca a boca realmente for bom. O que é uma grande possibilidade, porque a quantidade de pessoas falando bem desse filme até que é grande. É tão grande quanto era do Aquaman? Eu acho que talvez. Mas a maior diferença entre o Superman e o Aquaman é que o Aquaman foi lançado no final do ano, em dezembro, onde muita gente estava indo para o cinema e não tinha um grande concorrente. Já o Superman tem dois grandes concorrentes, que foi o Jurassic World no começo do ano, o que arrecadou bastante, um concorrente de peso, e no começo do ano, não, desculpa, no começo do mês, e agora
o Quarteto Fantástico, né? Aí um filme muito esperado há muitos anos pela Marvel, um reboot ali do novo universo, enfim. Então é bem possível que esse filme também leve muita gente para o cinema. Então o Superman ele ficou com uma concorrência muito pesada para ele conseguir ganhar uma boa bilheteria ao longo das próximas semanas. Então, por esse motivo, eu acho bem difícil que ele se aproxime ou tenha algum resultado parecido com o do Aquaman. Eu, pessoalmente, gostaria que esse filme arrecadasse 1 bilhão, né? Seria um pontapé gigantesco para a DC fazer o que ela quer nos cinemas. Mas como isso é bem difícil, eu acho que o melhor mesmo é se contentar com fazer pelo menos o suficiente para se pagar e isso já vai estar no lucro. Então, por que está sendo tão difícil para a DC ter bons resultados no cinema com os seus filmes? O que acontece com a DC, por exemplo, em relação à Marvel? A Marvel às vezes faz algumas produções bem meia boca e já dá muito resultado. A gente pode pegar como exemplo, no começo do ano, o lançamento do Capitão América. Então, um filme bem meia boca. Se a gente for comparar o Capitão América com o novo Superman é muito, mas muito melhor do que o Capitão América. Não tô falando que o Superman é um filme perfeito, que não tem coisas para melhorar, que tomou todas as decisões certas, que funciona tudo no seu lugar. Não tô falando isso. Tô falando que em relação ao Capitão América, o Superman é muito, mas muito melhor. E o Capitão América, mesmo sendo muito criticado, bastante rejeitado, muito criticado mesmo, porque na internet você só ouve críticas sobre esse filme, ainda assim arrecadou mais de 500 milhões de dólares. Ou seja, arrecadou o que o Superman tá ali na expectativa de arrecadar com as bilheterias atuais. E mesmo tendo críticas negativas. Então, por quê? Que um filme da DC tão esperado, com tanto marketing, com tanta gente falando bem, vai arrecadar talvez o mesmo do que um filme que foi massacrado pela crítica da Marvel. E aí nós podemos então discutir algumas coisas em relação a isso. Por exemplo, o histórico da DC nos cinemas. O histórico da DC é horrível, é péssimo. Então, os filmes da DC nos últimos anos, principalmente na antiga fase ali do DCU, ela desapontou muita gente, deixou muita gente desanimada em ver filmes de super-heróis, inclusive os filmes da DC. Por mais que a Marvel tenha cometido alguns erros no meio do caminho, por mais que ela tenha aderido a políticas ali muito controversas que muita gente reclama até hoje, ela ainda teve muitos filmes bons, né? Filmes ruins e filmes bons, séries ruins e séries ruins, mas, no geral, muitos filmes bons que realmente fazem as pessoas terem muita esperança por filmes de super-heróis para continuarem se divertindo e indo ao cinema. Tanto que vira e mexe ela lança um filme com 1 bilhão. Temos o exemplo aí do Homem-Aranha, temos o exemplo do Deadpool Wolverine, enfim, existem filmes ainda que fazem muito sucesso de super-herói. Mas a DC tem um histórico bem diferente. A DC ela tem um histórico de um universo que deu muito errado, de escolhas criativas muito errado, de uma história, né, de um desenvolvimento de história muito errado, de personagens que se comportaram de forma que não agradou o público, como é o próprio Homem de Aço. Apesar do primeiro filme do Homem de Aço não ser tão ruim assim, eu acho, na verdade, minha opinião própria, eu acho um filme bem ruim, tá? É um filme que envelhece muito mal. Eu tentei assistir recentemente de novo e eu nem consigo terminar de assistir porque eu vou ficando só com raiva a cada cena que vai passando. Depois nem se fala, né, do Batman vs Superman, que na minha opinião é um filme horrível. E eu sei que tem gente que gosta, incrivelmente tem gente que gosta. Eu tenho um amigo que é apaixonado por esse filme, tem pôsteres e tudo mais no quarto dele. Ele realmente gosta. Mas é uma pequena exceção, a grande maioria das pessoas odeia esse filme e com razão. A Liga da Justiça, então, do Zack Snyder é pior ainda. Seja ali o primeiro filme da Liga ou depois do Snyder Cut, enfim, são horríveis iguais, né? Cheio de problemas, com uma visão totalmente equivocada, principalmente dos personagens, e não agradou o público no geral. E são filmes que levaram muita gente para o cinema. O Homem de Aço, Batman vs Superman, que ali tem recordes de bilheteria, o próprio filme da Liga, eles eram muito esperados. As pessoas tinham muita esperança de ver esses personagens no cinema. Mas a conclusão é que foi muito ruim. E foi indo um atrás do outro,
polêmicas do Superman fica, do Superman não fica, do Batman mata, do Batman não mata, da Liga da Justiça, não é a minha, agora vai sair uma versão melhor. Enfim, tanta polêmica que foi sendo gerada em torno do universo da DC, depois, apesar do Aquaman ter feito 1 bilhão, o último filme não foi tão bom, a Mulher Maravilha foi caindo bastante ao longo da sequência dos filmes dela. É, E também nós fechamos ali com chave de ouro, basicamente, com o Flash sendo uma decepção total, um filme horrível. Eu acho que o Flash foi um dos responsáveis por matar, né, por enterrar a vontade das pessoas de assistirem filmes da DC. Eu acho que todo mundo que assistiu o Flash, ouviu alguma coisa do Flash, parou pra pensar assim, cara, eu não volto mais pro cinema pra ver DC. Eu não quero mais gastar meu dinheiro para ver os filmes da DC, porque não é possível. Eu tentei várias vezes e mesmo a crítica falando bem é horrível, que foi o que aconteceu com o Flash. Então, esse é um dos pontos que eu acho um dos pontos mais fortes pelo qual o pessoal não se empolga tanto com os filmes da DC. Mesmo muita gente falando bem na internet, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Não acredita de verdade que esse filme seja bom. Ainda mais porque o Superman ele tem uma referência muito forte no Henry Cavill. Por mais que o Homem de Aço não seja um Superman bom, um Superman que realmente represente aquele Superman clássico dos quadrinhos e tudo mais, a figura do Henry Cavill é muito amada por grande parte do público, porque o Henry Cavill fez muitos trabalhos que deram destaque para ele. E ele, como Superman, foi muito amado pela grande maioria das pessoas, né? Até hoje. E muita gente torcendo por ele, principalmente por todo o drama dele de voltar pro cinema ou não voltar pro papel, enfim. Então, isso por si só já gera uma rejeição, mesmo que intencional. Então, a gente vai somando essas coisas e vai se criando uma resistência automática ali de não querer ir para o cinema, gastar o seu dinheiro para assistir esse filme. E eu entendo que a grande maioria que foi no cinema são pessoas que estão acompanhando já há bastante tempo, seja o James Gunn, seja fãs de filmes de quadrinhos que realmente vai em tudo que é filme de super-herói, ou fãs específicos da DC, que é a bolha da DC ou a bolha do Superman, esses daí todos vão, mas o resto e as outras pessoas? Eu acho que essas têm muitas dúvidas ainda, que faz com que elas não queiram ir para o cinema. E ainda existem outros pontos que vão ali influenciando as pessoas de não quererem ir para o cinema. Mas eu não vou abordar todos eles nesse vídeo. Eu apenas queria comentar com vocês de que o Superman, a DC em si, ela enfrenta muitos desafios com o público no geral por conta do seu histórico, por conta de tudo que já foi feito, da quantidade de coisas que foram feitas erradas, pelas cagadas, enfim. É tanta coisa que aconteceu que faz com que as pessoas realmente tenham muito receio. Muita gente quer esperar sair no streaming para não gastar esse dinheiro, para não entrar nesse hype aí desnecessariamente, como já fez no passado. Mas eu acho que isso vai mudando ao longo do tempo. Então esse filme, ele serve como uma forma de mostrar para as pessoas, olha, você pode voltar a confiar, porque nós temos um diretor que é um pouco melhor, a DC tá com uma nova direção, as coisas estão sendo feitas diferente, o planejamento tá melhor. Então esse filme ele vai funcionando, eu imagino que para isso. Não é um filme para arrecadar muito dinheiro, mas é um filme para mostrar a direção que a DC tá tomando e vai gerando a vontade de novo nas pessoas aos poucos e de recuperarem a confiança de ir no cinema assistir os filmes da DC e assim como as outras produções, né? Por exemplo, as séries que vão sair no streaming. É o caso agora do Pacificador, que foi uma série que fez muito sucesso na primeira temporada. E eu imagino que ela deve fazer bastante sucesso agora na segunda temporada também, porque é uma série bem divertida. Eu acho que o James Gunn deve seguir com o mesmo tom, deve fazer algo bem parecido com o que foi feito na primeira e um pouco integrado a esse novo universo do DCU. Então, tudo indica que aos poucos as pessoas vão ganhando a confiança. Depois vai sair a série do Lanterna Verde, dos Lanterna Verdes, né? Que é uma coisa também bem esperada e que nós não vemos há muito tempo um Lanterna Verde em ação nos cinemas ou nas séries, enfim, pelo menos não que faça parte de um universo decente, né?
Eu vou tirar ali um pouco aquelas séries de baixo orçamento que saíram, focando mais agora nas produções da própria DC. Nós temos ano que vem o lançamento de um filme importante, que é o da Supergirl, que já foi dito tanto pelo Superman, desculpa, que já foi dito tanto pelo James Gunn quanto pelo Zaslav, que a Supergirl é um dos pilares, um dos personagens importantes para a nova era da DC. Então, aos poucos, a gente vai vendo produções que vão aumentando, levantando a moral da DC e vai fazendo com que as pessoas queiram assistir mais. E então, hoje, eu vejo que Superman conseguindo se pagar já é o suficiente. E eu imagino uma sequência do Superman, um próximo lançamento da Supergirl, ou quando for sair um Batman, ou um outro personagem importante, vai acabar automaticamente levando muito mais gente para o cinema. Porque o universo que o James Gunn está criando é o tipo de universo que te gera expectativa de querer saber mais sobre os personagens, mais sobre aquele universo, querer entender o que está acontecendo. Ainda mais nessa estratégia de fazer o primeiro filme do Superman, o primeiro filme do DCU, já com tudo em andamento, com as coisas acontecendo, com os personagens já basicamente desenvolvidos, né? Tudo pegando pela metade ali no meio do caminho, faz com que você queira saber mais. Vai me dizer que você não quer alguma coisa mais profunda sobre o Mr. Terrific. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas querem. Ou não querem ver um pouco mais o Lanterna Verde em ação. Ou até a própria Mulher Gavião, que não apareceu mais. Ver um pouquinho mais sobre a lore, sobre por que ela tá ali, o que tá acontecendo. Ou do Maxwell Lord, qual que é essa gangue da justiça, o que vai acontecer, como que a Liga da Justiça vai se formar, em que momento que a Mulher Maravilha vai ser inserida, se vai ser lá na série das Amazonas ou se vai ser só num filme próprio dela, como que tudo isso vai ser criado. Então essa expectativa automaticamente vai aumentando e vai gerando esse interesse de mais e mais e mais pessoas assistirem aos filmes da DC. Claro que se no meio do caminho não tiverem decisões equivocadas e não gerar muitas desconexões entre o universo, como aconteceu, por exemplo, com a Marvel, é bem provável que os filmes eles passem a fazer cada vez mais sucesso. E se a gente levar em conta que o James Gunn tem bastante experiência do que deu certo, do que deu errado, e o filme dele, no caso a trilogia do Guardiões da Galáxia, foi uma trilogia bem fechada, bem equilibrada, a tendência é que ele faça algo muito parecido aqui na DC também. Então essa é a expectativa que fica. E eu sei, pessoal, que tem muita gente que não gosta, né, do novo Superman do James Gunn, que preferia o do Henry Cavill, ou sei lá, tem uma outra visão diferente ainda pro Superman, e eu entendo isso. A gente vai criando raízes em alguns lugares, vai se apegando a algumas coisas, e é difícil aceitar quando as coisas elas são diferentes. Mas a verdade é que esse é o novo rumo da DC. Esse é o novo Superman e ele deve permanecer assim por um bom tempo, pelo menos essa é a expectativa. Então, em vez da gente ficar numa briga aqui discutindo qual que é o melhor Superman, é a gente melhor apoiar, né, e tentar entender e, de alguma forma, ajudar as pessoas a entenderem o que é o Superman e não apenas ficar na briga. Porque eu acho que aqueles leitores de quadrinho, as pessoas que realmente conhecem o Superman, né, eu não vou dizer 100%, mas 99% das pessoas que conhecem o Superman estão satisfeitas com esse Superman. Por mais que tenha ali uma coisa ou outra que mudaria, principalmente na história, a decisão ali dos pais dele de Krypton não serem o que normalmente são, ou a forma como foi inserido todos os personagens. Enfim, ali, por mais que existam coisas que são discutíveis, no geral, o Superman em si, ele é bem desenvolvido, né? Tanto o Clark Kent, que apesar de não aparecer muito, quanto o próprio Superman, eles são bem desenvolvidos. Aquele Superman ali do James Gunn é muito mais parecido com o Superman dos quadrinhos do que o do Henry Cavill. Então, por mais que o do Henry Cavill tenha ali toda aquela pomposidade que muita gente adora, que acha incrível, aquele Superman é o perfeito e tudo mais, e eu entendo isso, mas o do David Cornswell é um Superman muito mais próximo.
daquele Superman que você vai ver nos quadrinhos. Apesar que nos quadrinhos existe também muitas variações, né? Não tô falando que a gente sempre vai ter a referência perfeita nos quadrinhos pro novo Superman. Não é isso, mas se a gente for pegar ali as histórias em que ele foi baseado, as grandes referências que foram usadas, faz muito mais sentido ter um Superman como o David Corenswet do que um Superman como o Henry Cavill. Se a gente pega como terras alternativas, Supermans alternativos, aí o Superman do Henry Cavill, beleza, é um Superman alternativo, mais parecido com Injustice ali e tal, que tem uma certa relevância, um certo sucesso na internet, né, e no público em geral, mas não se compara com o Superman original, né, aquele do Christopher Reeves, que é um grande exemplo usado aí por todo mundo como o primeiro grande Superman dos cinemas. E é um Superman mais parecido com esse do David Corenswet, tá? São muito mais parecidos. Eu acho que, pra mim, faz muito mais sentido esse filme do que Man of Steel, que é um filme que eu não gostei. Então, não sei o que vocês acham. Podem colocar aí nos comentários. Eu sei que às vezes as pessoas vão e comentam: ah, eu odeio esse filme. Mas tenta dar uma chance pra esse filme aí. Se você odeia mesmo, explica por quê, né? Por que realmente você odeia esse filme. E é isso, tá bom? Muito obrigado por terem assistido aqui e até mais.